Então, pessoal, mais uma vez aqui de volta com o programa História de Superação. É o programa do Ministério Celebrando a Vida, da Primeira Igreja Batista de Irajá. Eu quero convidar mais uma vez você para caminhar junto conosco. E hoje nós temos a presença do irmão André Paulo, que é uma bênção na nossa vida, inclusive é um grande obreiro do Ministério Celebrando a Vida. Irmão André, como é que você está? Dá uma saudação aí, meu amigo. Como vai, pastor? Tudo bem? Como vai, pessoal? Tudo bem, obrigado por perguntar, pastor. Graças a Deus. Estava esperando o grande dia que seria o de participar do História de Superação. Que bom. Seja bem-vindo, André. Muito bom poder caminhar com você. Lembrando aqui aos nossos irmãos que nós não estamos fazendo gravações temporariamente no tempo, até por conta da questão do Covid, evitando a contaminação. Então, de forma prudente, a gente está fazendo pelo aplicativo. Mas, na verdade, você não vai perder nada a nível de conteúdo. Tenho certeza que você vai ser abençoado, como foi abençoado nas semanas anteriores. Bom, então hoje o irmão André vai compartilhar um pouco dos desafios de vida e como ele tem superado algumas áreas da sua vida. O André tem um testemunho muito forte na área da autossuficiência e na área do egocentrismo. Ele tem vencido com a graça de Deus e tem sido um homem diferente a cada dia que passa. Irmão André, queria que você falasse um pouco da sua infância. Como é que se dá a sua formação de vida? Como é que foi o seu ambiente do lar? Da onde que você veio? Conta para nós um pouco da sua história. Bom, vamos lá, né? Deixa eu iniciar como a gente começa no Celebrando a Vida. Bom, meu nome é André, eu sou um servo amado de Deus, em recuperação nas áreas da depressão, da autossuficiência e do egocentrismo. E a minha história, na Primeira Igreja Batista de Irajá, ela inicia pelo Celebrando a Vida, na época ainda Celebrando a Recuperação, mas eu tenho toda uma outra história de vida até chegar ao Celebrando a Vida, né? Eu sou de uma família de pastores, de líderes, eu sou de uma família, eu fui criado e nascido na igreja, né? Chamam de berço evangélico, e toda a minha família ela é envolvida dentro da igreja. Então, assim, além de pastores, de presbíteros, de diáconos, regente de coral, muita gente misturada com a música de uma forma geral também. E eu venho de uma denominação muito próxima, muito parecida com a Batista, que é a congregacional, e desde pequeno, ainda quando nas crianças, ainda trabalhando com o ministério infantil, eu já era visto como uma pessoa com capacidade de liderança, já era colocado para orar, já era colocado para pregar, eu já tinha esses convites dos meus pais, dos professores, e desde sempre assim, me viam, principalmente por ser o sobrinho mais velho, o primeiro filho das amigas da minha mãe, do hall de amigas da minha mãe, o filho também dos fundadores da igreja, né? Os meus avós, eles são fundadores da igreja que a gente veio inicialmente, e os meus pais, eles vêm então dessa época, desde então, como responsáveis da igreja, e os meus pais sempre estiveram à frente de igreja, né? Então eu venho desse nicho, desse grupo de pessoas, né? Sempre envolvido com a igreja. E assim, a minha história de vida, ela perpassa principalmente por essa questão da liderança. Desde de criança, eu me vi na necessidade de fazer parte de grupos. Eu nunca fui assim o estereótipo, né, das pessoas ao meu redor. Eu não era o garoto magrinho que jogava futebol bem, eu não era o menino que era o mais inteligente da escola, eu não era o garoto que era o melhor de conversa, enfim, eu sempre me entendi na necessidade de me incluir dentro de algum grupo, porque eu não me sentia aceito pelas pessoas, eu não me sentia aceito pelas crianças que estavam comigo ali. Isso era dentro da escola, isso era na igreja, isso era em todos os lugares que eu estava. E aí isso começou a balizar a minha vida, isso começou a criar o meu caráter. Por quê? Porque nesse momento eu comecei a entender que eu precisava entrar em algum grupo. E para eu entrar em algum grupo, como eu não era bom o suficiente para os meus amigos, para as pessoas que estavam junto comigo, eu comecei a entender que para eu entrar nesse grupo, eu precisava ser melhor do que eles nesse grupo.
não teria como eles não me aceitarem se eu não fosse melhor do que eles. E isso tudo criou em mim esse egocentrismo. Criou em mim essa autossuficiência, essa necessidade de ser bom para poder estar em algum lugar, para poder fazer parte de algum grupo, enfim, de qualquer pessoa. E isso seguiu a vida, seguiu a minha infância, depois isso entrou na minha juventude. Quando eu me tornei jovem, eu também continuei assim. Isso eu levei para dentro da empresa, porque dentro das empresas que eu trabalhei, eu também tinha necessidade de estar dentro de grupos que eu só poderia estar se eu realmente fosse bom. Se eu não fosse bom, eu me sentia excluído. Dentro da minha casa, eu me sentia excluído. Quando eu recebia, por exemplo, quando eu via, por exemplo, os meus irmãos serem elogiados e eu não era elogiado, aquilo ali me trazia um sentimento de rejeição. Eu achava que eu não era tão bom porque eu não era elogiado. Então, assim, por exemplo, uma característica muito forte minha nessa questão o meu irmão mais novo, ele era muito bom de matemática e eu não era tão bom de matemática quanto meu irmão. Então, para me sentir melhor, eu fiz exatas, justamente porque eu tinha que mostrar que eu era bom. Para ser aceito, para poder receber elogios, eu tinha que ser bom. E isso tudo foi o que foi montando a minha juventude, foi montando a minha cabeça. Essa questão da minha infância, ela veio a ser bastante assim melhorada depois que eu conheci a música. Eu comecei a tocar muito cedo, com os meus 9 anos eu já estava tocando na igreja, eu já estava me envolvendo, e a música me tirou da rua, me tirou dos meios dos meus colegas, né, da rua, para dentro da igreja, porque eu comecei a me envolver tanto com aquilo, eu queria tanto aquilo ali, eu precisava me desenvolver dentro da música, e a música ela começou a me trazer para dentro da igreja. E com 15 anos eu já tinha uma banda. A gente foi ministrar num encontro de vocacionados. Foi quando eu conheci e recebi ali, naquele encontro de vocacionados, o meu chamado pastoral. Ali eu entendi que eu estava sendo chamado para algo maior, mas eu tinha alguns percalços na minha vida que precisavam ser tratados. Eu era um cara de exatas, eu fiz exatas, eu entrei na faculdade de informática e eu comecei a conhecer a tecnologia e a trabalhar com máquinas. E aí eu comecei a amar máquinas e a não gostar tanto de pessoas, porque as máquinas eu resolvia. Eu conseguia resolver a máquina, mas eu não conseguia resolver as pessoas. Eu não conseguia entender as pessoas, mas a máquina eu conseguia. Então, para mim, era muito melhor lidar com a máquina do que lidar com as pessoas. Então, a minha vida começou a ser balizada por isso. E eu comecei a ficar muito autossuficiente, porque máquina não dá opinião, mas pessoas dão opinião. Então, assim, até a minha juventude, essas características foram me tornando uma pessoa cada vez mais grossa no jeito de tratar, no jeito de falar, uma pessoa mais ignorante mesmo. Eu tinha um pouco de ojeriza de lidar com pessoas. E como é que eu ia entender, como é que eu ia ser um pastor se eu não amava pessoas? Esse foi um outro ponto muito, muito importante na minha vida. E isso também trouxe para mim um problema muito maior. Porque se eu era autossuficiente, se eu era egocêntrico e eu não ouvia opiniões, automaticamente eu quebrava o princípio do mandamento de honrar pai e mãe. Eu não conseguia honrar meus pais. Eu não conseguia ter um relacionamento com os meus pais. A minha vida era balizada em brigas com os meus pais. Tudo que meu pai e minha mãe falava, do jeito deles, eu não sabia entender que o jeito que eles estavam falando, o jeito que eles estavam se portando, era o jeito deles. Eu não conseguia entender o jeito do meu pai e da minha mãe. E isso trazia muita guerra dentro da minha casa. Guerras que eu não sabia administrar e automaticamente, quando gritavam comigo, eu gritava com eles. E aí eu, filho de pastor, a gente na frente de igrejas, né, eu e meu pai, nós juntos, fomos a pelo menos 6 igrejas
juntos, né? Meu pai era, além de pastor, de presbítero, pastor, ele também era construtor de igrejas, e meu pai construiu várias igrejas, e eu tive o privilégio de andar com meu pai até os 30 anos de andar com meu pai nessas igrejas, mas principalmente eu era um líder que não sabia ser liderado, não me permitia ser liderado, porque eu era egocêntrico demais, eu era autossuficiente demais para permitir que o meu pai me liderasse, para permitir que a minha mãe me desse opinião e eu ouvisse essas opiniões. Eu acredito que hoje, graças a Deus, o processo do Celebrando a Vida, o trabalho do Celebrando a Vida mudou isso, muita coisa na minha vida, e mudou isso também. Não estou dizendo que eu sou perfeito e que eu não tenho problemas com os meus pais, pelo contrário, ambos completamente diferente como eu amava anteriormente, né? E tenho problemas, e os meus problemas, graças a Deus, eles são resolvidos de uma forma hoje mais simples e mais objetiva. Mas isso foi um outro ponto também, e é por isso que, por muito tempo, no Celebrando, na verdade, basicamente, o ano de 2019 todo, eu trabalhei problemas com liderança. Problemas com liderança do Celebrando, justamente por essa questão de problemas de relacionamento, de autossuficiência e de egocentrismo. Bom, continuando esse percurso, né, com dessa relação de autossuficiência enfim, e tudo mais, eu passei a ter muito problema com as pessoas. Eu passei a perder relacionamentos, eu não conseguia mais manter um relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque eu era o cara que não ouvia opinião. A minha opinião era importante, a dos outros não era tão importante, mas a minha era importante. E se não fosse do meu jeito, isso era um problema muito grande. E aí talvez fique a pergunta, né? Mas onde a ficha caiu? Quando a ficha caiu? Eu falei que eu tinha uma banda, né? E eu tenho 2 pessoas que tocam comigo. Esses meninos, eles são como irmãos para mim, irmãos de sangue para mim. São pessoas que eu não saberia lidar se eu não estivesse com eles. Eles são pessoas que me colocaram no trilho algumas vezes. E em um ensaio, a gente estava ensaiando para tocar em uma igreja, a gente teve um pequeno embate. Esse pequeno embate, um desses meninos, ele virou para mim e ele falou para mim o seguinte: né? Porque se não for do seu jeito, se não for da forma que você quer, então não pode ser, não é? Isso para mim foi o start. Muitas pessoas já vinham falando para mim que eu era um cara egocêntrico, autossuficiente, mas eu não conseguia perceber isso. Até no dia que esse rapaz falou isso. E a opinião dele, a informação que ele me deu, foi muito importante para eu começar a buscar ajuda. Na continuação disso, eu indo para o trabalho um dia, encontrei um amigo que estudou comigo no primeiro grau. A gente estudou, acho que nem um ano a gente estudou junto. E encontrei ele no trem e a gente criou um grupo de oração. A gente orava toda quarta-feira no Monte de Irajá. A gente ia para lá, a gente se encontrava toda quarta-feira. Mas eu não tinha coragem de entrar na PIB. Porque como eu estava na outra igreja e eu era líder na outra igreja, eu achava que a PIB era uma igreja como qualquer outra. Não que ela seja diferente na sua forma, mas eu achava que não precisava estar ali dentro. Eu não tinha necessidade de ir. Mas eu tinha uma necessidade. Eu tinha uma necessidade de conversar com alguém, porque como eu me sentia muito ignorante, eu queria entender por que tudo aquilo estava acontecendo e como eu poderia resolver, porque eu não queria mais perder relacionamentos. Eu não queria mais perder pessoas próximas de mim. Então, num determinado dia, numa tarde, eu arrisquei e no trabalho eu liguei para a PIB e perguntei se tinha algum psicólogo que pudesse atender na PIB, né? Então, a pessoa que atendeu, ela me direcionou para o pastor Jorge na época, e o pastor Jorge me atendeu com aquela alegria que ele sempre teve, e ele me convidou para ir para um trabalho lá na igreja, né? Na época ele deve ter até falado o nome de Celebrando a Recuperação, mas eu não me recordo bem, mas ele me convidou, e aí eu aceitei. Mas
antes de aceitar, ainda aconteceu uma coisa interessante, pastor. Porque ele virou para mim e eu falei para ele o seguinte, mas me diz uma coisa, quanto que é? Quanto que é isso aí tudo? Porque você está me oferecendo pessoas que vão me ouvir, compartilhar, mas quanto que é? E aí ele virou para mim e ele falou o seguinte, não é nada, é de graça. Para mim, isso foi um baque tremendo. Eu tinha Mexeu com você isso, né? Poxa, pastor, pensa bem, eu era um cara egocêntrico, altruísta, automaticamente o meu dinheiro e o que eu fazia da minha vida era da minha conta. Então, para mim, entendi, o que era de graça era ruim. Eu tinha acabado de vir de um show gospel, e esse show gospel foi de graça e tiveram vários problemas de áudio, né? Então, você imagina, eu completamente egocêntrico num show evangélico que deu problema de música. E sendo músico. Então, isso para mim foi assim, a gota d'água. Para mim, tudo que era de graça era ruim. E foi o que eu pensei de celebrar. Dá a sensação que Exato. o bom é só que é pago, né? Exatamente. Para ser bom tem que ser pago, tem que ter valor, né? Exatamente. Ou tem que ter preço, valor não, tem que ter preço, na verdade. Exatamente, né? Não tem nem que ter valor, exatamente, tem que ter preço, não tem que ter valor. Né? E assim, e aí eu não aceitei muito bem. Ele falou assim, não, mas de graça, não tem que pagar nada, não tem que... Não, meu filho, pode vir, é de graça. E aí eu arrisquei e fui. Fui a primeira vez, assisti a primeira vez do Celebrando a Recuperação na época, e me chamou a atenção. Eu confesso que da primeira vez assim, eu não entendi muito bem como é que foi aquilo, mas a gente não tinha uma primeira vez como a gente tem agora, né? A gente explica o projeto, o programa todo. E aí, de repente, eu cheguei na primeira vez, ouvi tudo aquilo, o pastor Jorge veio falar comigo, recebi um abraço dele, me senti tocado pela empatia dele, pelo cuidado dele, e fui a segunda vez. E aí que foi o grande boom, né, do Celebrando a Vida Celebrando a Recuperação na época, hoje Celebrando a Vida, na minha vida. Por quê? Porque eu sentei no primeiro grupo de partilha com 10 pessoas. Eu era a 11ª pessoa. E eu cheguei lá com um problema. Eu era um cara completamente ignorante, totalmente ignorante. Mas eu não fui o primeiro a partilhar. Eu fui, se eu não me engano, o 7º ou 8º a partilhar. E os 7 anteriores que partilharam falaram sobre dificuldades que foram me chamando a atenção. Por quê? Porque eu me identifiquei com cada uma das dificuldades que aquelas pessoas falavam. Pastor, quando terminou minha primeira partilha, no segundo dia que eu fui, ao invés de sair dali com um problema, eu saí dali com 11. Eram 10 problemas, mais o meu problema, porque todos aqueles problemas que aquelas pessoas tinham falado também eram meus problemas. E aí eu comecei a perceber a partir dali que aqueles problemas, eles não só precisavam ser tratados dentro de mim, mas eu precisava priorizar o que eu queria resolver. Alguns detalhes do Celebrando a Vida no primeiro ano para mim. Eu não faltei nenhuma segunda-feira. Eu levei tão a sério. Eu fui todas as segundas-feiras no Celebrando a Vida. Eu partilhei todas as segundas-feiras. Eu falei todas as segundas-feiras. E eu fui aprendendo. Por quê? Porque 5 minutos me ensinou que eu não conseguiria resolver todos os problemas que eu tinha. Então eu tive que aprender a organizar o que eu precisava resolver. Então eu comecei a entender o que realmente me machucava, o que realmente fazia mal para mim. E aí eu comecei a tratar aquele problema. Outro ponto importante, além dos 5 minutos, nem todos os meus problemas eram tão importantes quanto eu os dava importância. Eu tinha irmãos que estavam partilhando comigo que tinham problemas muito maiores e problemas muito mais sérios, e eu achava que o meu problema era grande. Isso me fez querer me melhorar, ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu comecei a ver que quando eu partilhava uma bênção, um outro irmão que tinha aquela dificuldade, ele identificava a bênção que foi para mim e fazia o mesmo. E aí a gente começou a trocar informações. Às vezes eu não precisava nem conversar com as pessoas. Às vezes eu só precisava partilhar uma bênção, porque as pessoas pegavam o que eu fiz para resolver,
aplicavam na vida delas e elas começavam a ter bênçãos também. Isso para mim foi um ganho assim primordial na minha vida. Eu comecei a ver que a minha vida não era só de derrota e não era só de egocentrismo e de altruísmo. A minha opinião era importante, mas a minha ajuda, o meu auxílio, a minha melhora poderia ajudar e abençoar a vida de outras pessoas. Fato é que eu estou há 5 anos celebrando a vida e eu não tenho a mínima pretensão de sair. Por quê? Porque eu entendi que o processo era importante para mim. Andar passo a passo, entender um dia de cada vez era importante para mim. Entendi. Nesse período todo, eu não posso dizer assim, mas eu nunca mais caí, nunca mais tive. Pelo contrário, tive recaídas, tive situações onde eu voltei como a palavra diz, né, a jogar até diamantes, pedras preciosas aos porcos. Eu voltei em algumas pérolas, né? Exatamente, joguei algumas pérolas aos porcos, sim, mas o Senhor me fazia entender o que realmente eu estava vivendo. E aí, naquele momento ali, eu comecei a olhar para aquelas pessoas que estavam trabalhando comigo, que estavam participando comigo, e ver como era importante eu continuar vencendo, porque a minha vitória também era a vitória daquelas pessoas. Foi interessante, pastor, que eu precisei e eu usei com muita avidez, por exemplo, os intercessores. Na época, a gente não chamava de intercessor, né? Eram os padrinhos. E eu tinha um padrinho especial, que foi o pastor Delaney, que foi uma pessoa que, por muitas das vezes, recebeu ligações minhas, aonde eu dizia para ele que eu ia desistir de tudo, aonde eu dizia para ele que não ia dar, que não estava dando certo, que eu estava fazendo o meu melhor, mas não estava conseguindo. E por muitas das vezes, pastor, o pastor Delaney, ele só me ouvia. O grupo do Celebrando a Vida só me ouvia. Eu não precisava de pessoas que iam me julgar pelo jeito que eu era, mas eu precisava de pessoas que tinham problemas, entendiam problemas porque estavam no mesmo patamar que eu. E essas pessoas, automaticamente, elas começaram a me abençoar somente me ouvindo, somente seguindo o que Tiago 5,16 fazia. Pois bem, nesse período, pastor, eu comecei a deixar o egocentrismo, eu comecei a deixar a minha autossuficiência, porque eu comecei a entender que as pessoas eram importantes. Eu comecei a entender que a opinião das pessoas valia a pena. Logo depois disso, eu tinha que tratar um outro problema. Eu sou um vocacionado. Mas como ser um vocacionado sem amar pessoas? Então eu comecei a entender como funcionava esse processo de amar pessoas e de ouvir opinião. Automaticamente eu comecei a aprender a amar essas pessoas e entender o meu chamado. Hoje, as máquinas são legais, eu ainda continuo trabalhando com informática, mas pessoas são essenciais na minha vida. Hoje eu preciso de pessoas para estar com elas. Eu preciso abençoar pessoas, porque quando eu não abençoo pessoas, é como se eu me sentisse fora do que realmente Deus me chamou para ser. Um abençoador, uma pessoa que ama vidas. Né? Bom, então eu resolvi aí o egocentrismo, o altruísmo e resolvi o fato de eu ser vocacionado, mas eu ainda precisava resolver a questão de honrar os meus pais, essa questão da liderança. E aí eu comecei a entender que não ser uma pessoa autossuficiente e egocentrista me fazia entender que eu precisava aprender a ser liderado, pastor. Sabe quando você está numa igreja e você não precisa da opinião de ninguém porque você é tão bom de Bíblia, você conhece tanto, você sabe tanto, que ninguém precisa te dar... Era eu. Então eu entendi que eu precisava, todas as vezes que eu fosse sair para tocar, sair para pregar, sair para fazer qualquer coisa, eu precisava dar ao meu pastor direto, na época ainda o pastor Delaney, o pastor Carlos, o pastor Jorge, eu precisava dar satisfação a eles
do que eu ia fazer. Por quê? Porque eles queriam saber? Não, porque eu precisava me treinar a ser liderado. E Entendi. hoje para mim, isso isso virou praxe. Virou um hábito natural, né? Hoje você consegue lidar com isso de forma mais tranquila, né? Isso virou um hábito, pastor. Deixa eu te perguntar agora aqui. Desculpa, pode terminar, André. Me perdoa, amigo. Não, tranquilo. Eu só queria do relato todo. Existe um outro ponto que foi muito crucial nesse tempo todo, que foi a minha questão sentimental. Eu sempre tive, como eu era um cara muito egocentrista, automaticamente os relacionamentos para mim eram relacionamentos muito ruins. Entendi. A área do relacionamento que acabou sofrendo com isso também, né? Exatamente, eu sofri muito. Eu tive um problema de uma perda de uma namorada com 25 anos, ela morreu num acidente de carro, e nesse período, assim, a minha depressão, ela agravou, porque eu tinha sonhos, eu sonhava com essa menina, né? E os planos de Deus não são os meus planos. Sim. Depois desse processo todo que eu passei com ela, os próximos 5 anos, dos 25 aos 30 anos, a minha vida amorosa, assim, foi um desastre. Eu tive muitos problemas. Culminou que antes de eu chegar no Celebrando a Vida, além de todos esses problemas de egocentrismo, de autossuficiência, essa depressão, eu ainda tive um noivado que terminou 2 meses antes do casamento, e eu tive um débito financeiro, uma perda financeira muito grande, muito relevante. Afetou a minha família como um todo. Então, assim, foram problemas de relacionamentos atrás de problemas de relacionamentos, e isso tudo me tornou uma pessoa muito fechada para outros relacionamentos, né? Entendi. Mas esse processo todo Celebrando a Vida me ajudou e me ensinou, né? Me ensinou. E graças a Deus hoje eu tenho o meu processo de superação totalmente estabilizado. Eu, graças a Deus, consegui resolver a questão do egocentrismo, eu consegui resolver essa depressão que eu tinha, esse problema com lideranças eu consegui resolver também, consegui resolver o problema de não honrar os meus pais, consegui resolver o problema de não ser uma pessoa que sabia ser liderada, resolvi o problema de ser uma pessoa... enfim, imagina tudo isso para um filho de pastor. Eu sou um filho de pastor, eu sou um sobrinho de pastor, eu sou sobrinho de presbítero, fundador de igreja. Você imagina a quantidade de cargos que as pessoas colocavam em cima de mim, e eu levava isso tão... Não que eu não leve a sério, é óbvio, mas eu levava isso tão a ferro e fogo. A minha resposta para as pessoas é: olha, se você me cobra como um filho de pastor, eu vou te cobrar também por ser um filho de pastor. Então, assim, era aquele brate pronto, né? E isso tudo me tornou uma pessoa muito autossuficiente, né? Graças a Deus eu consegui lidar com isso. Graças a Deus eu consegui tratar com isso. E todos esses desafios que eu tive na minha vida, graças a Deus eu consegui superar cada um deles. Que bom. Mas faltava um. E a minha pergunta, André, para você aqui, Sim. É a pergunta que eu tenho feito para cada pessoa que nós temos entrevistado. A gente costuma dizer no Celebrando que a gente vive um dia de cada vez, né? Sim, isso não é frase de efeito, não. Isso para nós é um estilo de vida. O que significa para você, a gente já está partindo mais ou menos para o final, o que significa para você viver um dia de cada vez? De que forma que você interpreta, né, esse estilo de vida? Viver um dia de cada vez. Sim. Hoje, eu consigo parar, olhar, pensar e só então responder. Viver um dia de cada vez para mim, pastor, não é mais o André de antigamente, que respondia tudo a pronto e não observava as consequências. Viver um dia de cada vez não é olhar para mim mesmo, mas é olhar para o resultado que as minhas escolhas vão fazer sobre as pessoas.
Então, viver um dia de cada vez para mim é me preocupar não só com aquilo que eu sou ou que eu posso ser, mas aquilo que uma outra pessoa pode ser através da minha vida, de quem eu sou. Entendi. Coisa boa, né? Então parece que você internalizou de fato esse princípio de viver um dia de cada vez. E isso tem feito, né? Quando eu falo tem feito, é porque eu acredito que o melhorar está no gerúndio, né? Vai acontecendo no dia a dia. Exato. Né? A gente vai melhorando. Porém dizer assim, já estamos prontos. Não, estamos melhorando, né? Sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Então, André, qual a mensagem final que você deixaria aqui para o nosso telespectador? Tá? Qual a mensagem do fundo do seu coração que você deixa para dar um incentivo, né? Como se fosse uma palavra de ânimo para a pessoa que está nos assistindo, que talvez tenha passado pelo desafio que você passou. Qual a mensagem que você deixaria? Bom, como um homem, a minha vida ela foi marcada por muitas emoções. Essas emoções, elas não eram só minhas, elas eram de pessoas que estavam ao meu redor. E eu precisava vencer essas emoções. Mas eu percebi, quando eu entrei no Celebrando a Vida, que vencer sozinho não é possível. E a mensagem que eu deixo, pastor, é que nós precisamos perceber que vencer sozinhos não é possível. Eu preciso de outras pessoas para vencer junto comigo. Outras pessoas mais fortes que eu para vencer comigo. Sozinho eu não consigo dar passos. Sozinho eu não consigo caminhar mais. Eu não fui criado para ser um homem só. Eu fui criado para ser um homem relacional. Deus me criou como um ser relacional. E o Celebrando a Vida, ele me trouxe o entendimento de relacionamento, de poder realmente trabalhar com as pessoas, de realmente ouvir pessoas, lidar com pessoas. Então a minha mensagem é, se você, meu irmão, se você, minha irmã, está ouvindo esse vídeo, está vendo esse programa, se você está se sentindo sozinho, ou se você está tentando resolver as coisas e não está conseguindo, perceba se talvez tudo isso você não está tentando fazer sozinho. Não é possível. Porque Deus não nos criou para ser sozinhos, né? Eu resolvi a depressão com a ferramenta de Celebrando e com a ajuda de Deus, a autossuficiência, o egocentrismo, relacionamentos com meus pais, mas precisava uma coisa ainda. Eu precisava resolver os meus problemas de relacionamento com namoradas. E Deus mudou histórias. Um dia, voltando do Copa, eu fui para o Celebrando a Vida na segunda-feira e eu tinha orado no Copa por uma esposa. E quando eu cheguei no Celebrando a Vida, nessa segunda-feira, após o Copa de 2019, eu encontrei, então, no Celebrando a Vida, uma pessoa que iria mudar a história da minha vida de relacionamentos. Eu estou há 4 meses do meu casamento, pastor. Graças a Deus. Não vou te dizer que é por causa do Celebrando a Vida, mas é porque é por causa de Deus. Mas o Celebrando a Vida foi a ferramenta que me fez ser um homem melhor para o meu propósito de casamento. Então a minha mensagem, pastor, através desses exemplos de superação que eu estou mostrando através da minha vida, é que viver sozinho, irmão, não é possível. O Celebrando dá a opção de você viver em comunidade, em relacionamento com outras pessoas, percebendo que viver um dia de cada vez é se preocupar com cada uma dessas pessoas, para poder se preocupar com outras pessoas que não vão estar no Celebrando a Vida, mas vão estar no nosso hall de amizade, no nosso hall familiar, no nosso hall da igreja, no nosso hall de colegas de trabalho. Então, essa é a minha mensagem, pastor, para todos que vão assistir aí e para quem quiser participar do Celebrando a Vida, nós estamos aqui de braços abertos para poder abençoar e receber você, assim como um dia eu fui recebido. Amém. André, quero agradecer pelo seu relato, muito enriquecedor, pelo que você falou no final agora, né, da questão de sermos relacionais, e de fato a gente não pode fazer carreira solo,
Porque se a gente se fere em relacionamentos, são relacionamentos que trazem cura. Então, eu quero agradecer pela sua disponibilidade, tá? Por poder abrir o coração, o público, isso é muito importante, a gente poder abrir o coração e se humanizar, para que a gente possa entender que todos nós somos seres humanos, nós temos algumas virtudes, graças a Deus, mas todos nós temos uma área de recuperação, temos uma limitação. Eu te agradeço pela sua coragem, né? Vindo de uma família eclesiástica, né? Uma família de pastores, mas ainda assim você entendeu que precisava de ajuda. Então, quero dizer para você, continua nos acompanhando aí pelas redes sociais, tá bom? Curta os nossos canais, Igreja de Irajá, nos acompanhe, tá? Temos o canal do Instagram, cerebrandoavida.oficial. Temos o nosso Facebook também, cerebrandoavida.oficial. E temos o canal aqui da nossa igreja, Igreja de Irajá 2. Então, dá um like aí, compartilha esse vídeo. Tem sido uma bênção a gente poder estar transmitindo esses programas. Temos recebido muitos feedbacks. Eu tenho certeza que, passando essa quarentena, você que está nos assistindo, você pode estar conosco na rua Toropasso 47, na primeira Igreja Batista de Irajá, todas as segundas-feiras, às 19h30. Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima semana, se Deus assim permitir. Um abraço para você, André, um abraço, fica na paz. Muito obrigado. Pastor, obrigado.